A paz do Senhor Jesus, graças a Deus por mais essa oportunidade. Estamos hoje aqui gravando mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Queremos convidá-lo para fazer uma oração, para pedir assim as bênçãos e a direção do nosso Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta oportunidade, Senhor, onde estaremos aqui, Senhor amado, meditando na Tua Palavra, Senhor. Pedimos a Tua graça, a Tua bênção, a Tua direção, para que possamos crescer no conhecimento e na graça, e tudo venha agradecer e bendizer o Teu santo nome. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Graças a Deus, querido. Hoje nós vamos dando sequência ao nosso estudo do segundo trimestre. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem por título Dons de Elocução. Amém? O nosso textuário diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Primeiro aos Coríntios, capítulo 14, versículos 2 e 3. A nossa verdade prática: os dons de profecia e de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Graças a Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, depois do 10 ao 12, e também no capítulo 14, versículos 26 a 32. Diz assim a palavra do Senhor: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Capítulo 14. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados, e os espíritos dos profetas estejam sujeitos aos profetas. Amém, queridos? Graças a Deus. Nós iniciamos 2 aulas atrás o estudo a respeito dos dons em específicos, que estão divididos em 3 classes, e em cada classe dessa estudando 3 dons diferentes. Nós iniciamos falando dos dons de revelação, onde falamos a respeito da palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Isto falando dons de revelação, né? São esses três dons diferentes, né? E aí depois nós vimos, tendo falado a respeito de dons de revelação, viemos a falar de dons de poder na aula anterior, que são divididos em fé,
curar e operação de milagres, né? Que são operação de maravilhas. E hoje nós vamos estudar os dons de elocução, né? Então nós vimos a onisciência de Deus através dos dons de revelação, a onipotência de Deus através dos dons de poder. E hoje nós vamos ver a onipresença de Deus através dos dons de elocução. Dons de elocução é o mesmo que dons de fala, né? Elocução tem a ver com fala, eloquência. Aí ele está subdividido em profecias, variedades de línguas e interpretação das línguas. Os dons de fala nos dá a noção da onipresença de Deus. É Deus se comunicando com o seu povo. É isso que nós vamos tratar nesta lição. Bom, aqui na nossa introdução, o comentarista diz: os propósitos destes dons especiais são os de edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo, conforme já vimos na leitura, né? Isso porque os dons de elocução são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizados na igreja de forma incorreta. Assim devemos estudar esses dons com diligência, reverência e temor de Deus, para não serem enganados pelas falsas manifestações, né? Então nós vamos ver que existe a forma correta de utilização desses dons, né? E infelizmente tem muito envolvimento de emoção, tem muito envolvimento de fontes incorretas, mas nós vamos dar vazão, né, para o que é correto. Por isso é importante aprendermos. Vamos iniciar então falando sobre o dom de profecia. O dom de profecia relatado em 1 Coríntios 14 refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, né? Objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Então, o dom de profecia, ele não é em língua estranha. O dom de profecia é na língua que a pessoa entende. Então, a profecia, para que ela venha edificar a igreja, precisa ser falada numa língua que é conhecida, né, por todos. Então, profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernentes ao uso incorreto destes dons, né? Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências das falsas profecias. Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias da igreja local, as Escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando o que está por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada. É um ensinamento que o apóstolo Paulo traz em 1 Coríntios capítulo 14, do 29 ao 33. Então, deve ser analisado, né? Jesus ele vai falar a respeito de conhecer os profetas pelos frutos, pelos seus frutos os conhecereis. Também pela palavra de Deus, tudo que vai contrário à palavra de Deus. Você tendo conhecimento da palavra de Deus, se uma profecia, dita profecia, ela contraria algo da palavra de Deus, ela já não merece crédito. Se vai contra alguma doutrina, algum ensinamento da palavra, não merece o nosso crédito. Nós devemos ficar atentos a isso. A relevância, né, do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca. O capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, ele nos exorta a buscar os dons, né? Então, é muito importante, é muito necessário os dons. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos.
né? Então existe a ordem que as coisas devem ser feitas, então deve ser feito com ordem e com decência, né? Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e à origem de onde elas procedem. Então existem fontes diferentes de onde pode estar vindo aí a profecia, né? Então ela pode vir de Deus, né? Ela pode vir do homem, ou ela pode vir até mesmo do diabo. Ou seja, uma profecia, ela pode vir através do Espírito Santo, quando vem de Deus. Ela pode vir através da emoção, quando vem do homem, né? Vontade própria do homem. E ela pode vir do diabo, quando ele usa uma pessoa, quando uma pessoa dá lugar e ele usa esta pessoa. Então precisamos ter aí o discernimento. Falamos aqui de dom de discernimento. O crente precisa ter discernimento para que possa ter essa análise, né? Fazer essa observação. Devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra ações dos falsos profetas. O Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, né? A referência de Mateus 7,15. Precisamos vigiar e ficar alerta, amém? Propósitos das profecias. A profecia contribui para a edificação do crente, porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons, né? De elocução, em especial de profecia e sua função. Há líderes permitindo que as igrejas sejam lideradas e guiadas por supostos profetas. Meu Deus do céu, a autoridade na igreja é o pastor, né? E o pastor, ele está debaixo da autoridade de Jesus, né? E é a ele que nós devemos recorrer, não devemos ficar andando atrás de profetas. Um pastor não precisa ficar andando atrás de profeta, está na direção de Deus, né? E isso é um perigo. A igreja de Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também erroneamente não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Meu Deus, que coisa! Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos a tais falsários. É preciso estar atentos para não sermos enganados, né? Então, pastor é autoridade na igreja, né? Não devemos andar atrás de profetas, profetisas ou coisas que tais. A profecia, ela vem para edificação, né? E é dada conforme a necessidade da igreja. E quem é o cabeça da igreja senão Cristo? Conhecendo a necessidade da igreja, ele vai enviar o profeta, ele vai enviar a profecia, ele vai levantar alguém que tenha o dom para que seja usado nesse dom. Amém? Graças a Deus, até porque a função da profecia é justamente essa, né? É exortação, é consolação, né? É orientação para a edificação da igreja. E é importante que se fale a profecia, ela é falada na língua que as pessoas entendem, a pessoa que está falando e a pessoa que está recebendo a profecia, né? No caso, a igreja vai estar recebendo, amém? O outro dom é variedade de línguas. Então, o primeiro dom de elocução é profecia, o segundo dom é variedade de línguas. O que é o dom de variedade de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina, né? Então,
O dom de variedade de línguas é um dom que a pessoa recebe. O batismo com o Espírito Santo, quando a pessoa é batizada, ela fala em línguas. E este é o sinal de que a pessoa foi batizada. Isso não significa que a pessoa tenha o dom de línguas. É verdade. Acredita? A pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas, mas ela pode nunca mais falar em línguas. Pode acontecer, mas ela não é batizada? Ela é batizada. Porque foi confirmado que ela falou em línguas quando ela foi batizada. Mas ela pode não voltar a falar em línguas. Então, quem é batizado com o Espírito Santo, é importante que busque o dom de falar em línguas. E por que tem tanta gente que fala em línguas? Porque é o dom mais buscado, é o dom de falar em línguas. As pessoas buscam muito, né? Por isso tem muita gente que fala em línguas. Mas o falar em línguas, ele é importante para a pessoa. É edificação para a pessoa. Ele mesmo não entende o que fala, não passa pelo seu intelecto, é uma comunicação do seu espírito com Deus. E é edificação na oração, no louvor, ou quando ele está meditando na palavra, ele fala em línguas e isto é edificação para a sua vida própria. Amém? Só que as outras pessoas não entendem o que ele fala. Ele não entende o que está falando. Né? Isso não significa que ele perde o controle. Nós lemos aqui que o Espírito está sujeito ao profeta. Esse Espírito não é o Espírito Santo, é o Espírito do profeta. Está sujeito a ele, ele tem controle. Perdão. Quem fala em línguas, querido, ele não sai do controle. Ele não está fora de si. Ele não está em transe. Uma pessoa que está falando em língua não está em transe. Os espíritos são sujeitos aos profetas. Amém? Que isso fique claro para nós. Então, falar em línguas é uma edificação para a própria pessoa. E não adianta falar em língua para o pecador, não adianta falar em língua para a igreja. E nós vamos ver o porquê já já. Amém? Então, olha só. Nós estávamos aqui, falamos a definição, né? Muito bem. O Novo Testamento coloca os dons em ordens diferentes. O dom de variedades de língua é tão importante para a igreja quanto os demais dons. Então, é de grande importância e não deve ser desprezado de forma alguma. É atual. Amém? Qual é a finalidade do dom de variedades de língua? O primeiro propósito é a edificação espiritual do crente, ou seja, daquele que fala. Amém? As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Então, muitas vezes a pessoa está falando em línguas. A igreja até tem uma alegria porque vê a manifestação do Espírito Santo, mas não entende nada, né? Não está recebendo nada, é só aquela pessoa que está recebendo. Amém? Elas, ou seja, essas pessoas, aliás, as línguas, são para a devoção espiritual do crente que recebe este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente. Graças a Deus, né? Então, esse falar em línguas é o chamado glossolalia, que é uma língua, fala numa língua que ninguém entende. Ninguém entende. Amém? Tem um outro falar em língua que a pessoa ela fala em outras línguas, que são idiomas mesmo, que é a chamada xenolalia, que aconteceu lá no Pentecoste, quando os discípulos eles falaram na língua daquelas pessoas que ali estavam e anunciaram o evangelho àquelas pessoas. Essa é a xenolalia. Então é possível o Espírito Santo usar alguém para falar em inglês sem nunca ter aprendido, em japonês, né? Em outra qualquer língua, né? Em hebraico, né? Porque existe um objetivo de alguém ser alcançado. Agora o Espírito Santo não vai na nossa igreja de repente, não tem ninguém que fala uma determinada língua. Vai, digamos, albanês, inglês ou italiano, e aí alguém é usado para falar nessa língua. Para quê? Para quê? Não tem função.
Então, é possível que haja uma pessoa que tenha um idioma diferente e se alguém tiver esse dom, Deus pode usar esse alguém para falar com essa outra pessoa. Isso pode acontecer. O Espírito Santo pode fazer dessa forma. Amém? Graças a Deus. Então, a atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com este dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. Então, é um dom atual para a igreja, nós não somos cessacionistas, que são as pessoas que acreditam que o dom já cessou. Nós cremos que até a vinda de Cristo, ainda este dom, ele continua sendo útil para a igreja. Amém? No tópico 3, interpretação de línguas. Thomas Hoover ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar na própria língua aquilo que foi pronunciado em línguas. Ou seja, uma pessoa, ela é usada em língua estranha para falar com a igreja, só que a igreja não vai entender. Mas por que Deus usou? Porque tem o intérprete. Então, o intérprete, uma pessoa que tem o dom de interpretar línguas, ele vai interpretar aquilo que a pessoa falou para que a igreja receba a mensagem. Amém? Esse é o dom de interpretação das línguas. Na igreja de Corinto havia desordem no culto com relação aos dons espirituais, por isso Paulo os advertiu dizendo: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete, né? E haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, o falar língua estranha, se não for uma profecia para ser entregue para a igreja, a pessoa deve falar consigo mesmo, porque é edificação para si. A igreja, ela não está sendo edificada com aquela mensagem, se não houver o intérprete. Amém? Esta é a ordem que o apóstolo Paulo deu ali na igreja. Ele não deu ordem para que não se fale em línguas. Se você ler o último versículo do capítulo 14, você vai ver que ele fala que nós devemos falar sim, né? A diferença entre dom de interpretação e o de profecia, embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa também capacitada pelo Espírito Santo para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe a necessidade de um intérprete. Por quê? Porque a profecia, ela já vem na própria língua que as pessoas entendem. Não precisa interpretar. Já foi falado numa linguagem inteligível. Amém? Graças a Deus. Então, queridos, olha, esta é a nossa lição número 5. Este é um tema bastante profundo, né? Nós tivemos um aprendizado já no trimestre anterior com o nosso evangelista Rogério. Nós estamos aqui dando uma passada, né? Dando uma passada e revisando algumas coisas e já tendo falado nesse período, né, a respeito dos dons espirituais. Na próxima lição nós vamos já iniciar com os dons ministeriais. Amém? Vamos para a nossa conclusão? Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitam a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dons espirituais, os chamados cessacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Graças a Deus. Que maravilha. Então, queridos, dá uma olhada na sua lição aí que a gente enviou em PDF, né?
Se tiver alguma dúvida, pode postar, envia, pergunta na igreja, já voltamos aí aos cultos presenciais, amém? E nós estaremos aprofundando mais o tema. O nosso tempo é bastante curto, mas eu espero que os irmãos sejam abençoados e que o Espírito Santo venha falar melhor aos vossos corações. Vamos orar? Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este tempo, Senhor, que estivemos aqui meditando. Abençoa o teu povo, fala aos corações, esclarece as dúvidas. Deus querido e maravilhoso, ajuda-nos, ó Pai, a nos mantermos fiéis. Fica conosco, Pai, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.